Muito importante o torcedor do Flamengo entender o seguinte: a posição do clube, pelo que eu apurei, é muito firme no seguinte sentido: o Flamengo não vai ser refém de ninguém. Vou traduzir isso aqui. Flamengo. O Felipe Luiz, ele é E a muito. resposta oficial que a assessoria de imprensa do Flamengo me deu foi a seguinte. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí. Temporada 2025 encerrada. Vamos falar agora sobre mercado da bola, né? Contratações, renovações, tudo sobre o nosso Mengão aqui no vídeo, né? Vamos falar sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. O que falta para ser concretizada essa renovação, né? O Mauro César trouxe detalhes sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. O que falta ainda para oficialmente sair essa situação, né? Flamengo faz uma nova oferta para um zagueiro brasileiro, né? Vamos falar também sobre a possível saída do atacante do Flamengo, que está na mira de um clube paulista, ou melhor dizendo, o clube Santos, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve no canal, né? Deixe seu comentário também. E vamos embora com mais um vídeo aí. Porque 2026 promete e promete muito. Vamos embora. As conversas entre Jorge Mendes, representante do técnico Felipe Luiz, empresário do treinador, e o Flamengo tiveram sequência. José Boto, presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, José Boto, diretor de futebol, em contato com a parte do técnico, né, seu agente, e essas conversas têm acontecido com certa regularidade. E tivemos aí avanços no final de semana. E vamos resumir para você a situação e qual é a intenção do Flamengo com relação a isso. O Flamengo não quer perder tempo. O Flamengo quer resolver tudo rapidamente para poder planejar a temporada 2026 com mais segurança. Lembrando que a temporada começa, gente, dia 14 com o Campeonato Carioca. O Flamengo estreia com um time de sub-20. Mas já no dia 28 tem estreia contra o São Paulo no Brasileiro, 28 ou 29, né? A data a ser confirmada. Mas, enfim, ainda em janeiro. E a Supercopa do Brasil, com o campeão da Copa do Brasil, Corinthians, a priori, dia 24 de janeiro. Olha só que situação. Lembrando que os jogadores, tirando 30 dias de férias, voltariam no dia 18 do mês de janeiro. É possível até que eles voltem um pouco antes e o Flamengo tenha que depois ficar devendo alguns dias de férias aos seus atletas. Isso não está definido ainda. E tudo depende do técnico. É fundamental ter o técnico definido. E eu vou explicar para vocês toda essa situação do Flamengo. Primeiro ponto: o clube fez. Vou recapitular rapidamente. O clube fez uma proposta ao Felipe Luiz, a primeira vez, no dia 10 de abril. No dia 9 de abril, o Flamengo foi derrotado pelo Central Córdoba no Maracanã. No dia seguinte, o presidente BAP acenou com uma proposta de renovação para o Felipe Luiz. O técnico, ele, durante esses meses, ele quis deixar de lado um pouco essa negociação para se voltar para o trabalho dele como treinador. É um cara muito concentrado no trabalho. O Felipe Luiz é uma espécie de workaholic. Fico à vontade para falar, porque eu não sou muito diferente disso, não. Somos parecidos nesse sentido. Mas, enfim. Então, não é uma crítica, tá? Não seria até uma hipocrisia minha criticar alguém por trabalhar intensamente. Seria falta de autocrítica também. Seja isso certo ou errado, não é essa a questão. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto. Então, o Flamengo fez esse aceno, uma proposta, no dia 10 de abril, e a coisa seguiu. O que eu apurei, que eu contei no vídeo anterior, em 5 outras oportunidades, o Flamengo procurou o técnico fazendo proposta de renovação. No meio do caminho, o Felipe Luiz contratou o Jorge Mendes, o empresário, que já foi seu empresário nos tempos de jogador também. E com isso, o Flamengo achou inadequado, achou que não precisava entrar o Jorge Mendes. O Flamengo entende que o Jorge Mendes entrando no circuito para trabalhar a carreira do Felipe Luiz e levá-lo a um time europeu no futuro, já que ele manifestou já publicamente, inclusive, seu desejo de um dia trabalhar como técnico na Europa, ok, mas essa negociação o Flamengo entende que poderia seguir como vinha sendo feita sem essa intermediação. Aí o Jorge Mendes faz uma pedida, o Flamengo achou muito alto, absurdo até, e criou-se um impasse. Mas o que ocorre? As conversas vêm acontecendo. Nesse final de semana, no domingo, inclusive, houve conversas entre as partes e houve um avanço. Mas esse avanço ainda não é o bastante, ainda faltam detalhes. As conversas acontecem com frequência, gente. Então, pode ser que esse nó seja desatado a qualquer momento, tá? Mas algo está acontecendo, o avanço ele segue na direção de um acordo entre as partes. Mas ainda faltam detalhes. Não é só dinheiro, quanto o Flamengo vai pagar. O pessoal fala, paga tanto para ele quanto ele pedir.
Não é só isso. É grana, cláusulas de rescisão, caso apareça um time da Europa, o Flamengo não quer ficar sem um técnico no meio da temporada, como aconteceu com o Jorge Jesus. Premiação, gatilhos de premiação, quais serão? Ganhou esse torneio, ganhou aquele, tem tudo isso. O contrato, por exemplo, do Jorge Jesus tinha premiações altíssimas. O salário que o JJ ganhava no Flamengo, obviamente, não era do patamar de alguns clubes europeus, por uma razão óbvia. O euro vale muito mais do que o real, né? Mas ele compensava isso com a possibilidade de faturar muito dinheiro ganhando torneios. E ele ganhou. E aí teve premiações elevadas. Eu lembro até de uma história que me foi contada por uma pessoa importante naquela gestão do Flamengo, na conversa com o presidente Rodolfo Landim, e com outros pares também, né? O Jorge Jesus, tudo bem, uma premiação. Ganhou a Copa do Brasil, tanto. Ganhou o Brasileiro, tanto. Ganhou o Campeonato, a Copa Libertadores, tanto. Ganhou o Carioca, tanto. Ganhou, enfim, Recopa Sul-Americana, Supercopa, o que passasse, o que ele ganhasse, tinha lá um valor de premiação. Aí ele virou e falou assim: e o Mundial? Eu também quero ganhar o Mundial. E aí foi colocado também o Mundial de Clubes, e ele até foi muito bem na final contra o Liverpool. Chegou ao Mundial e fez um bom jogo o Flamengo, perdeu na prorrogação. Então, pode ser um salário, às vezes, um pouco menor, mas com premiação mais alta. Então, depende de vários fatores. Um ponto muito delicado nisso aí é a questão da rescisão contratual. O Flamengo não quer correr o risco de perder o técnico no meio da temporada. E até uma linha de raciocínio muito parecida com o que defende o meu amigo André Rocha, que é, se vai sair no meio do ano, sai agora, né? Então o Flamengo quer certificar que não vai correr o risco de perder o seu técnico por qualquer situação tola. Enfim, mas as conversas fazem parte, isso acontece, uma negociação dessa não é simples. Muito importante o torcedor do Flamengo entender o seguinte: a posição do clube, pelo que eu apurei, é muito firme no seguinte sentido: o Flamengo não vai ser refém de ninguém. Vou traduzir isso aqui. O Felipe Luiz, ele é muito importante e o Flamengo dá muito valor a ele, quer ficar com ele quer ficar no Flamengo. Mas, se por acaso o Felipe, seu empresário, quem quer que seja, colocar a faca no peito do Flamengo, é isso aqui ou nada, o Flamengo vai dizer: então é nada. Essa é a posição do Flamengo, tá? Hoje, essa é a posição. Mas houve avanço e é possível que esse acordo saia a qualquer momento. E aí, o mais importante, posição do Flamengo hoje. Gravo esse vídeo na noite do dia 21 de dezembro, domingo, momentos depois de Vasco 1, Corinthians 2, final da Copa do Brasil. Hoje, a posição do Flamengo é: teremos um técnico antes do Natal. Então tem 22, 23, 24. Natal é 25, né? O Flamengo quer definir isso já. E por quê? Porque tem que definir o quanto antes seu técnico poder fazer um trabalho de planejamento. O calendário, como eu já falei, está já chegando já o calendário 2026. Quem vai ser o técnico, quem vai ser o jogador que vai ser liberado, que vai ser negociado, que vai ser contratado, as posições. Se muda o técnico, muda muita coisa no planejamento. Então, esse é um posicionamento muito claro do Flamengo nesse contexto. Vamos ver como é que... E, para reforçar o elenco, o Flamengo fez uma proposta há cerca de 15 dias pelo zagueiro Vitão, do Internacional. Novamente o Flamengo tentando o Vitão. E eu tive acesso aos valores exatos dessa proposta e eu vou trazer para vocês. O Fla ofereceu o perdão da dívida de Thiago Maia com os juros, porque a dívida atual é de 4 milhões de euros. Porém, com juros e correção, dá 4 milhões e 700 mil euros. E, além disso, pagar 4 milhões de euros à vista ao Internacional por 100% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o rubro-negro toparia investir 8,7 milhões de euros para ter Vitão. O Colorado recusou e pediu 10 milhões de euros da seguinte maneira: que o Flamengo não cobrasse juros e correção da dívida envolvendo Thiago Maia, o perdão do valor da dívida de 4 milhões de euros e receber 6 milhões de euros. E aí o Fla não aceitou e até o momento não disse se vai avançar ou não. Os empresários do atleta acham que não vai avançar essa operação envolvendo Flamengo, Internacional e o Vitão. O Vitão tem contrato com o Internacional até dezembro desse ano, não vai renovar. O que quer dizer que a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Eu particularmente acho o seguinte: valeu a investida do Flamengo para ter o jogador agora, no começo de 2026, mas o Internacional não quis, beleza, assina um pré-contrato, pega um jogador de graça. Enquanto isso, pode pegar algum outro jogador, entre aspas, para compor elenco, porque eu acho que o Vitão chegaria para brigar pela vaga de titular na equipe rubro-negra, porque fez uma boa temporada, tá? E agora eu quero saber de vocês. Essa proposta que o Flamengo fez, ok, não tem que continuar tentando,
não tem que continuar tentando? Quero a opinião de vocês em relação a essa negociação. A informação que eu tive é que essa percepção que tem sido ventilada na imprensa e que é a percepção da diretoria do Flamengo, ela não corresponde à realidade se você comparar o valor que os técnicos mais bem pagos do Brasil ganham. O Felipe Luiz, lógico que ele quer um grande aumento, se a gente considerar numericamente, em números absolutos, esse aumento, mas que se você comparar com o que ganham os técnicos de elite, os técnicos top do futebol brasileiro, o salário do Felipe Luiz não está descolado dessa realidade. E aí você está falando de um técnico que, no seu primeiro ano e meio, ganhou todos os títulos que ele disputou, menos, pelo menos uma vez, menos os dois mundiais, ou o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental. Isso foi o que eu apurei. Outra coisa que eu apurei é que o Felipe Luiz ficou, durante todo o Campeonato Brasileiro de 2025, recebendo o menor salário entre os 20 técnicos da Série A. O Felipe Luiz, que assume o Flamengo na reta final, no segundo semestre de 24, entrando no lugar do Tite, ele num primeiro momento aceitou receber um salário muito baixo para padrões de um técnico de Série A e muito baixo para padrões do Flamengo. Se você pega agora o salário que o Felipe Luiz ganha até o fim de dezembro, o Felipe Luiz tem mais 9 dias de contrato com o Flamengo, é bom lembrar. Se você comparar esse salário, que é o menor salário de técnicos da Série A, é o menor. Todos os 20 do salário do Felipe Luiz é o menor. E comparar com o que ele quer ganhar, de fato, é um aumento gigantesco. Mas se você comparar esse valor com a primeira prateleira de técnico do Campeonato Brasileiro, não é algo exorbitante. E outras duas questões que eu apurei é que essa métrica que o Felipe Luiz, de salário que o Felipe Luiz pediu, não está balizada com o que ganha o técnico mais bem pago do Brasil. Isso não está. Está balizado com o salário de alguns jogadores do elenco. E então, assim, o entendimento do staff do Felipe Luiz é que o que ele está pedindo é de acordo com o padrão de folha salarial do Flamengo na atualidade. E aí eu apurei duas informações de última hora. A primeira é que o Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. A final do Intercontinental foi na quarta-feira, 14h, no horário de Brasília. E a diretoria do Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar lá em Doha, no Catar, na terça-feira de noite. E o Felipe Luiz, logicamente, falou que não ia querer conversar, porque não ia parar para negociar número para cá, número para lá, antes da final contra o PSG. E a outra coisa que eu apurei, o salário que o Flamengo ofereceu ao Felipe Luiz na última vez que negociaram sobre isso, é um salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Tite, esse técnico que o Felipe Luiz sucedeu de forma muito vitoriosa, né? Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha análise. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Felipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Muito bom na minha avaliação e um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Então, no entendimento do Felipe Luiz e de quem trabalha com o Felipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Felipe Luiz entregou e sem colocar na questão o fato do Felipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025 ou todo o ano de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. Esse é o cenário. Essas duas informações que de última hora, acho que isso deixa muito claro ali que uma negociação ela é feita de concessões. Um lado faz concessão, outro lado faz concessão,
E nesse momento há uma divergência nos valores. E o entendimento do Flamengo é o entendimento do Felipe é outro. E essa questão, esse ponto de oferecer menos do que o Tite ganhava é algo que está incomodando o Felipe Luiz. Esse é o ponto que a gente precisa trazer aqui. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo e a resposta oficial que a assessoria de imprensa do Flamengo me deu foi a seguinte. A assessoria falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Essa é a resposta que a assessoria de imprensa do Flamengo, a quem eu agradeço, a resposta deu. Vou repetir. A renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar sobre a situação de Michael, né? Michael, sabemos que ele tem contrato com o Flamengo até 2028 e esse ano de 2025 foi pouco aproveitado pelo técnico Felipe Luiz, né? Nesse sentido, com a situação do Santos definida, né? Permaneceu na Série A, né, para jogar o Brasileirão de 2026, o Santos vai buscar uma reformulação e buscar novos atletas, né? Tem a situação do Neymar aí, que ainda é dúvida. Visando isso, o Santos sondou a contratação do Michael nos últimos dias, né? A apuração foi feita pelo Coluna do Fla, que o Santos analisa o mercado e busca um substituto para o Guilherme, né? Sabemos que o Guilherme ali, o ponta esquerda, foi bastante questionado pelo seu torcedor, até pela imprensa, né? No Paulistão ele até que jogou bem, mas no Brasileirão na temporada em processo, né? Depois do Paulistão em diante, não desempenhou um bom futebol e foi muito contestado aí. E, sendo assim, acho que a chance do Guilherme sair é gigantesca, né? O Santos pode negociar o ponta Guilherme nos próximos dias. Isso porque o jogador é alvo de clubes da Arábia Saudita e, se eu não me engano, também dos Estados Unidos também. Saiu uma notícia recentemente sobre isso também, né? Então é aquilo. Já que o Santos estuda tentar, ou sondou pelo menos, né, a situação do Michael, vamos esperar. O José Boto está disposto a negociar o jogador, né? Vale lembrar que o Michael ele tem um salário gigantesco dentro do Flamengo. Se eu não me engano, é na casa de 2 milhões de reais por mês. É isso mesmo, 2 milhões. Quando ele assinou o contrato, ele veio com um salário muito alto. E a expectativa de todo mundo, quando o Michael retornou ao Flamengo, é que ele fosse aquele Michael que desempenhou um bom futebol, né, antes da sua ida para a Arábia. Mas é aquilo, acho que o Michael, ele não tem espaço dentro desse Flamengo, né? Obviamente ele pode jogar pelas duas pontas. Porém é aquilo, um jogador com um alto salário ser reserva, eu acho que é bom o Flamengo ouvir propostas que vai ver. É um processo dentro do mercado da bola, né? Ouvir, ter sondagem, ouvir proposta ali, nada concreto, mas até o momento o que tem de concreto é só apenas sondagem em cima do Michael dos Santos, né? Que daqui para frente pode se intensificar ou não, né? Sobre a situação do Vitão, com todos os detalhes que o Vini trouxe, é bem mais fácil tu esperar virar o ano e assinar um pré-contrato com o jogador, entendeu? O Inter, ele quer 10 milhões de euros, o perdão da dívida, dos juros, um perdão, acho que é dos juros lá, mais uma parte e o Flamengo pagar apenas 6 milhões. É mais fácil esperar 6 meses e pega de graça, entendeu? Acho que eu não tenho muita situação nessa, muita discussão ou debate nessa situação, né? E sobre o Felipe Luiz, teve o Vitor Sérgio Rodrigues e o Mauro César trazendo informações ali, né? Sobre a situação de renovação de Felipe Luiz, né?
Eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, as informações do Mauro foram mais completas, mas cada um tem o seu jeito de apurar. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Flamengo ele tá adotando o jeito de. Vamos dizer assim. Como é que é a palavra? O jeito de conversação, né, com o Felipe Luiz, o Jorge Mendes lá, acompanhando todo o processo que envolve uma renovação de contrato, que é difícil, principalmente porque o técnico Felipe Luiz foi muito vitorioso no Flamengo aí. A expectativa que eu cheguei a ver na internet aí, eu não sei se são valores concretos, mas cheguei a ver em alguns portais de notícia aí, que o Felipe Luiz, a pedida de Felipe Luiz gira em torno de 2 a 3 milhões de reais por mês, está nessa faixa de preço aí. E eu vou te falar uma coisa, vale muito a pena. Vale. Se o presidente BAP falou que pretende investir no futebol do Flamengo 1 bilhão de reais em 2026, deixando uma parte disso para pagar o salário do técnico. Entendeu? Eu acho que é totalmente válido essa negociação, né? O Jorge Mendes, que está acompanhando agora o Felipe Luiz, vai jogar um valor alto, o Flamengo vai jogar um valor baixo, e daqui a pouco, na minha opinião, deve chegar em um consenso e estipular um valor para fechar o contrato, né? Só espero que o Flamengo não encerre ciclos, porque o Flamengo vitoriosos, como 19, que renovou com o Jorge Jesus e depois ele meteu o pé, e agora o Felipe Luiz conquistou tudo e meteu o pé também. O Flamengo ele só não consegue ter uma dominância no futebol brasileiro porque os trabalhos que são vitoriosos não têm continuidade. Espero que dessa vez seja diferente, né? Só espero isso. Então deixa o like, deixa tua opinião aí e tamo junto.